pós-graduação em Ecologia Aquática e Pesca da Universidade Federal do Pará, do Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca da Amazônia, né? Eu sou a professora Bianca, sou diretora acadêmica, né? E estou aqui na condição de presidente do evento, né? Mas, na verdade, toda a minha equipe está aqui, né? Eu quero apresentar a vocês, né? Basicamente, a Viviane Santos, que está aqui, minha aluna de mestrado. Oi, gente, boa noite a todos, sejam bem-vindos. O Diego Trindade, que é meu aluno também de mestrado, que também faz parte da comissão. Boa noite a todos. A Luana Mescouto, que está aqui também, minha aluna de mestrado também. Todos são as pessoas que me apoiam em todos esses eventos, né? Por favor, Luana, só abrir essa... Oi, gente, boa noite a todos. Boa noite. Então, primeiramente, eu quero agradecer imensamente ao professor Fábio Azim, tá, por essa importante contribuição que vai nos dar, com certeza, trazendo toda a sua bagagem de experiência, né, em relação à gestão pesqueira no Brasil e no mundo, né, fazendo só um pequeno apanhado, né, do professor Fábio Azim. Ele é doutor em Ciências Marinhas e Tecnologia Pesqueira e Oceanografia pela Universidade de Tóquio, tá? Pós-doutor em Avaliação de Estoques de Recursos Pesqueiros Pelágicos e Migratórios no Southeast Fisheries Science Center, nos Estados Unidos. Tem especialização em Direito Internacional do Mar. Atualmente, ele é professor... Atualmente não, já tem um tempo, né, professor? Que o senhor já está na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? É professor titular na Universidade Federal de Pernambuco e atua na graduação em Engenharia de Pesca em 2 programas de pós-graduação, em Recursos Pesqueiros e Aquicultura, na Rural de Pernambuco, e na Federal de Pernambuco, no PPG em Oceanografia, né? Ele é coordenador geral e científico do programa Arquipélago de São Pedro e São Paulo, foi coordenador do programa Revisê, né, que atuou de 1995 a 2005, tá? Ele preside, desde então, negociações importantes do Brasil junto à FAO, né, desde 2008 que está nessa frente, né? Entre 2004 e 2012, ele presidiu a Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico, a ICAT, né, e a Associação Brasileira de Engenharia de Pesca, tá? Foi também presidente do Subcomitê Científico, do Comitê Consultivo Permanente de Gestão de Atuns e Afins, foi secretário nacional de pesca do extinto Ministério da Pesca e Aquicultura e, interinamente, também foi ministro da Pesca e Aquicultura, tá? Foi presidente também do Comitê de Pesca da FAO e atualmente coordena vários projetos de âmbito nacional e internacional que tem o Brasil como um signatário, como a gente fala, né? Então, professor, fique à vontade, o senhor tem um tempo que o senhor preferir, né? Mas, assim, fique à vontade no tempo, nós não estabelecemos um tempo, né? E no finalzinho que o senhor finalizar, a gente queria abrir uns minutinhos para algumas poucas perguntas. Eu reforço que essa é uma atividade que o PPGAP vai fazer agora mensalmente, tá? Então, todos os meses a gente vai ter sempre uma palestra de um pesquisador de renome, né? Então, estamos começando hoje com o professor Fábio Azim. Na nossa próxima palestra, que a gente vai começar a divulgar hoje, já teremos o professor Vandique Batista, também falando sobre gestão pesqueira, né? E ao longo de todos os meses, a gente terá sempre uma palestra mensal, exceto no mês de julho, tá? Que vai ser as férias de todo mundo, que todo mundo é filho de Deus, né? Então tem que parar um pouquinho. Então, professor Fábio Azim, esteja à vontade. Novamente agradeço a sua participação em nome do PPGAP e em nome do Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca. Boa noite, fique à vontade. Boa noite, professora Bianca. Antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade e informar que quando você estava terminando a minha razão, que eu desconheço, resolveu desligar sozinho. Eu vou, então, restabelecer aqui a minha conexão, vou cair brevemente. Ok, tudo bem, professor. Sem problema. Para poder restabelecer pelo 4G. Deixa eu tentar fazer isso aqui. Então, enquanto o professor... Tudo bem. Enquanto o professor Fábio restabelece a conexão, gente, vocês podem ir colocando as perguntas que vocês queiram fazer no chat. Acho que deve estar funcionando. Você me ouve bem, Bianca? Sim, estamos escutando. Vê a minha tela? Estamos escutando. Tá bom.
Bom, está aparecendo minha tela maximizada nesse momento? Sim, está aparecendo sim. Maravilha. Bom, então deixa eu só disparar o cronômetro aqui. Ok, boa noite a todos. É uma enorme satisfação para mim poder estar aqui hoje com vocês, compartilhando desses minutos preciosos que teremos aí. Eu previ uma apresentação seguida de perguntas que deve girar em torno de 60 minutos, em torno de 1 hora. Foi a expectativa que a professora Bianca me passou e eu tentei estruturar a apresentação nesse tempo, obviamente compreendendo aí que temos uma certa flexibilidade. Agradeço, sobretudo, o convite. Para mim é uma grande honra, professora Bianca, poder estar aqui com vocês compartilhando essas informações que são tão importantes para a gestão pesqueira, tanto no Brasil como no mundo, sobre cuja situação atual e perspectiva nós vamos discorrer ao longo da palestra. Bom, começamos pela evolução da situação da pesca no mundo. Esse é um gráfico de um trabalho bastante conhecido da FAO, que é renovado a cada 2 anos, do Comitê de Pesca da FAO, que traz a produção mundial pela captura, que aparece aí em laranjado na captura marinha e em laranjado mais escuro no fundo do gráfico, na captura de águas interiores, e em azul a produção oriunda da aquicultura, o azul mais claro na aquicultura marinha, o azul mais escuro na aquicultura de águas interiores. O que a gente percebe claramente desse gráfico é que desde 1950 até o início da década de 90, houve um crescimento acentuado e contínuo da produção pesqueira mundial, oriundo, sobretudo, de atividades de pesca por captura. Até o início da década de 90, e, portanto, não há muito tempo atrás, a pesca por captura fornecia praticamente todo o pescado consumido pela humanidade. A partir de 90, entretanto, a gente percebe essa estabilização da produção mundial de pescado por captura. Ela atinge um platô e passa aí a oscilar em níveis abaixo de 100 milhões de toneladas, em torno de 90 milhões de toneladas, mas a produção mundial de pescado continua subindo de forma acentuada, porque a aquicultura passou a fornecer, a atender a demanda por pescado que a pesca por captura não pôde mais atender. Se nós olharmos em termos numéricos, nós vemos que em 2018 a produção mundial de pescado se situou aí perto de 180 milhões, 178,5 milhões de toneladas, das quais 96,4 milhões foram oriundas da captura e 82,1 milhões foram oriundas da aquicultura. Se, entretanto, nós considerarmos que a quantidade de pescado usada para consumo humano foi igual a 156 milhões de toneladas, isso porque parte da produção de pescado não é usada diretamente para consumo humano, mas, por exemplo, para a fabricação de farinha de peixe ou óleo de peixe, utilizada na fabricação de ração para animais, nós podemos concluir que hoje já, quer dizer, desde 2018, hoje certamente esse percentual é maior, mas desde 2018 a aquicultura já respondia pela maioria, pela maior parte do pescado consumido diretamente pela humanidade. Então nós inauguramos aí uma nova era em que a maior parcela da produção de pescado no mundo consumido pelos seres humanos é oriunda da aquicultura. Bom, e como é que estão? Primeiro, por que é que a gente percebeu nesse gráfico aqui essa estabilização da produção por captura? O que aconteceu para a pesca por captura ter tido a sua produção estagnada em torno de 90 milhões de toneladas? A resposta é muito simples. Nós alcançamos, basicamente, o teto que os oceanos do mundo são capazes de produzir. Ou seja, hoje nós já retiramos dos oceanos níveis muito próximos da sua capacidade máxima sustentável
diferentemente de algumas informações equivocadas, inclusive um pseudo-documentário recente, muitos de vocês devem ter visto, né, o Seaspiracy, que afirma não haver uma definição de pesca sustentável. Isso é uma entre as muitas mentiras nesse documentário, que não é, portanto, um documentário, na verdade, é um instrumento de propaganda contra o consumo de pescado e a favor do veganismo. Mas ele diz que não há definição para a pesca sustentável. Isso não é absolutamente verdadeiro. A pesca sustentável é aquela que pode ser mantida indefinidamente no tempo, sem que haja redução progressiva dos estoques. Ou seja, é aquela quantidade que eu posso tirar esse ano, no ano que vem, daqui a 10 anos, e continuamente, daqui a 100 anos, eu vou continuar tendo peixe para pescar. Essa é a definição muito simplista de pesca sustentável. Então, o fato é que nós já estamos retirando dos oceanos o máximo que os oceanos são capazes de produzir, o que nos leva, obviamente, à questão de como é que está, qual a situação dos estoques pesqueiros no mundo. E, olhando esse gráfico, também produzido pela FAO, que é a Organização para a Alimentação e Agricultura da Organização das Nações Unidas, nós vemos que, meados da década de 70, nós tínhamos aí perto de 40% dos estoques pesqueiros mundiais subexplotados. Hoje eles estão reduzidos a 6%. Ou seja, eram os estoques que não eram praticamente pescados em meados da década de 70. Esse dado nos mostra que praticamente todos os estoques pesqueiros mundiais hoje já são explotados em algum nível. E o que não é explotado, basicamente, são os estoques de difícil acesso, como é o caso do crio na Antártida e outras espécies cuja pesca ainda é difícil por questões, inclusive, logísticas. Se nós avaliarmos o montante de estoques que eram pescados de forma sustentável, incluindo tanto a parcela sustentável como a parcela subexplotada, ou seja, ainda com possibilidade de ampliação, a gente percebe que esses níveis eram próximos de 90%, em meados da década de 70, caíram até próximo de 30%, aí no início da década de 90, com uma mudança na tendência da curva a partir de 1995. Ora, se a gente está observando um gráfico que implica quase 4 décadas praticamente, em que nós podemos perceber a evolução da condição dos estoques, eu pergunto a vocês, peço que vocês reflitam olhando para esse gráfico. O que nós vemos é uma situação de tendência dos estoques pesqueiros mundiais ao colapso, ou, ao contrário, o que esse gráfico nos mostra é uma tendência à estabilidade? Eu acho que a resposta é muito clara, né, e bastante óbvia a partir dessa imagem, que, como se diz, uma imagem fala mais do que mil palavras. Né? Então, o que nós vemos é uma tendência muito clara à estabilização e não ao colapso, a despeito de alguns trabalhos, inclusive citados no famigerado pseudodocumentário ao qual eu me referi, citado por uma pessoa que tem uma projeção bastante alta, Sylvia Earle, mas cita um trabalho que foi negado pelos próprios autores, porque se fundamentou em projeções grosseiramente equivocadas, que apontavam um colapso dos estoques pesqueiros no mundo em 2048. Nós já estamos, esse trabalho foi publicado em 2006, nós já estamos em 2020 e é hoje extremamente evidente que esse colapso não vai acontecer nem em 2048, nem em nenhum futuro visível, considerando-se as tendências de evolução dos estoques pesqueiros mundiais. Bom, mas aquela mudança de inflexão a partir de 95, somada, e vocês vão lembrar, ao fato de nós termos atingido um platô a partir do início da década de 90, nos conduz a uma pergunta. O que mudou a partir de então? Ora, claramente, quando entramos na década de 90, a conscientização, a compreensão da comunidade internacional sobre a condição dos estoques se alterou radicalmente.
Até a década de 80 se tinha uma percepção equivocada de que os oceanos eram como se fossem os celeiros do mundo e que a produção pesqueira ainda poderia crescer bastante, e a partir do início da década de 90, nós caímos na real, como se diz, percebemos claramente, a comunidade científica percebeu e a comunidade internacional percebeu, que nós já havíamos chegado no limite e que a sustentabilidade futura da atividade pesqueira dependeria, a partir de então, de uma normatização adequada. Vejam que até 1995, reparem, 1995, então, há 25 anos atrás apenas, o que é muito pouco, nós não tínhamos nenhum ato normativo, nenhum instrumento normativo regulando a pesca internacional. Então, a pesca em águas oceânicas era uma pesca que podia ser praticada por qualquer embarcação sem nenhum tipo de controle do ponto de vista do direito internacional. A partir de 1995, a entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que entrou em vigor em novembro de 1994, portanto, passando a vigorar praticamente a partir de 1995, que estabeleceu uma série de normas a partir das quais a exploração dos recursos pesqueiros teria que respeitar. Entre elas, por exemplo, o artigo 61, que estabeleceu a obrigação dos estados costeiros, como o Brasil, de determinarem a captura máxima permitida dos recursos vivos presentes na sua zona econômica exclusiva, que vai desde a linha de costa, desde a beira da praia, até as 200 milhas náuticas. Em razão desse artigo, particularmente, o Brasil desenvolveu o principal e maior programa de avaliação dos recursos vivos. Acho que temos um probleminha aqui com o professor Fábio. Vou entrar em contato aqui com ele, só um minutinho. Já entrei em contato aqui com ele, tá, gente? Ele vai reiniciar aqui para continuar a conversa. Só um minutinho. Só mais alguns instantes, pessoal. O professor Fábio está tentando reconectar. Só um minutinho.
Conseguiu, professor Fábio? Acho que sim, acho que eu caí, parece que consegui Tudo voltar. bem. Você pode... Não sei agora onde eu parei. sei. Eu não sei onde eu parei. Eu sei exatamente. Acho que foi no terceiro ou quarto slide. Vamos abrir novamente a apresentação Isso, aqui. por favor. Pode compartilhar. Eu tinha falado do Acordo de Nova York, já não? Falou sim, falou. Falei do Acordo de Nova York. Então, acho que Isso. paramos aqui mesmo. Eu revisei. Eu peço desculpas. Bianca, eu estou com problemas aqui na minha internet, por alguma razão, Tudo enfim. bem. Mas vamos tentar Tudo bem. retomar. Bom, retomando então, como eu mencionei, nós tivemos... Um minuto só. Ok, o Acordo de Nova York, que entrou em vigor em 1995, que se tornou um acordo praticamente universal, junto com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e que é um acordo de implementação da Convemar. Esse acordo ele instituiu alguns princípios fundamentais para a gestão pesqueira atual, como é o caso do enfoque precautório, que determina que a ausência de dados não deve servir de desculpas para a não adoção de medidas de gestão, ao contrário, quanto menor for a qualidade e a quantidade dos dados disponíveis, mais severas, estritas, devem ser as medidas de gestão, mais precautórias, portanto. E o enfoque ecossistêmico, que estabeleceu a obrigação tanto dos países membros do Acordo de Nova York, como de todas as organizações regionais de ordenamento pesqueiro, de realizarem um ordenamento não apenas da espécie-alvo, mas de todas as espécies afetadas pela pesca naquele mesmo ecossistema. A partir do Acordo de Nova York, portanto, a ICCAT, por exemplo, como a gente vai ver, que é a Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico, passou a ser obrigada a realizar não apenas a gestão dos recursos atuneiros, mas também passou a estar obrigada a ordenar também essa pesca no sentido de mitigar, de reduzir o seu impacto sobre as outras espécies afetadas pela pesca de atum, como é o caso das tartarugas marinhas, dos tubarões, das aves, entre outras espécies. Professor, ainda em 95... Os seus slides, professor, faltou compartilhar. Obrigada, professor. Ok, vamos lá. Tá difícil, hein? Às vezes a gente tem esses problemas. Não, problemas do remoto, é isso mesmo. Mas faz parte. Rapaz, sabe que eu nunca tive esse problema, Bianca? Eu não tive aí. É a primeira vez que eu tenho esse problema. Agora, curioso que eu não estou aqui mais vendo como compartilhar aqui minha tela. Sumiu aqui do mapa. Por que isso, meu Deus? Compartilhar a tela não está mais aparecendo para mim. Não sei por que razão. Professor, se o senhor quiser mandar, pode mandar para a gente que a gente apresenta aqui, sem problema. Mas por que aqui não está aparecendo aqui, meu Deus? Aquela barra que fica embaixo sumiu, sabe? Tente sair e entrar novamente, professor. Se não aparecer a barra, o senhor tenta sair e entrar de novo. Tá? E o senhor abre o seu microfone. Tá? Seu microfone, professor, que está aberto, está fechado. Agora está aberto. Perfeito, está ótimo. Está ótimo. E vocês devem estar vendo minha tela. Estamos vendo sim, tudo perfeito. Só falta colocar no modo apresentação. Exatamente, que eu coloquei agora. Dá para ver? Dá sim, está dando para ver tranquilamente, professor. Perfeito. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, a gente consegue devagar esse... Tá bom. Bom, então, onde é que eu estava? Falei do Acordo de Nova York, estava falando do Código de Conduta da FAO
para uma pesca responsável, veja que a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e o Acordo de Nova York são acordos chamados vinculantes. Por que vinculantes? Porque eles obrigam, pelo direito internacional, aos países membros a cumprirem todas as suas provisões, todos os seus artigos. O Código de Conduta da FAO para uma pesca responsável tem uma natureza diferente, ele não é vinculante, ele é voluntário, ele é um guia. Entretanto, a amplitude, o alcance, a penetração do Código de Conduta da FAO para uma pesca responsável adquiriu tal magnitude que hoje é impensável, por exemplo, em qualquer processo de negociação internacional, alguma delegação se insurgir ou se contrapor ao o que foi acordado no Código de Conduta. De certa maneira, portanto, ele se tornou talvez até mais vinculante do que a própria Convenção e o Acordo de Nova York. Bom, esse sistema, esse arcabouço jurídico internacional envolve mais de 20 outros instrumentos, como, por exemplo, o Acordo da FAO sobre medidas de Estado-porto, o Acordo da FAO sobre pesca artesanal de pequena escala, sobre redução de fauna acompanhante. Enfim, existem hoje mais de 20 outros instrumentos, além desses instrumentos maiores, de forma que a gente pode afirmar, ao contrário do que muitas vezes se divulga, que a atividade pesqueira no mundo é hoje uma das atividades econômicas melhor reguladas no âmbito do direito internacional. Poucas atividades têm um grau de regulação tão completo, complexo, abrangente, como é o caso da atividade pesqueira, ao contrário do que se divulga normalmente. Esse arcabouço jurídico ele é sustentado, implementado por um sistema internacional de governança que se inicia na própria Assembleia Geral das Nações Unidas, que todos os anos aprova as suas resoluções sobre pesca sustentável. Então, por exemplo, quando surge um assunto novo, o problema do microplástico, podem ter certeza de que a primeira decisão, a primeira diretriz tomada pela comunidade internacional emanará de uma resolução da Organização das Nações Unidas, da sua Assembleia Geral, sobre pesca sustentável. Essas resoluções, normalmente, por capilaridade natural, são levadas, então, ao Comitê de Pesca da FAO, que, desde 1965, quando foi criado, era e continua sendo até hoje o principal fórum global intergovernamental onde os principais problemas da pesca e da aquicultura em todo o mundo são examinados e discutidos pela comunidade internacional, que, por sua vez, também dita as normas, a exemplo do próprio Código de Conduta para a Pesca Responsável, ao qual eu me referi agora há pouco, de uma maneira mais ampla para as organizações regionais de ordenamento pesqueiro, ou seja, a FAO atua no nível planetário, no nível global, mas as várias regiões dos oceanos têm as suas organizações regionais que tratam da pesca realizada nessas regiões. 5 dessas organizações são diretamente vinculadas, direcionadas à gestão da pesca de atuns e afins, que é a ICCAT, a IATTC, a WCPFC, IOTC e CCSBT. A ICCAT é a Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico, a IATTC cuida da pesca de atum no Pacífico Oriental, a WCPFC no Pacífico Ocidental, a IOTC no Oceano Índico e a CCSBT cuida da pesca de atum, do atum azul, que ocorre nas altas latitudes do Atlântico Sul. O Brasil atualmente é membro da ICCAT e da CAMELAR, embora devesse ser, ainda que não seja, também membro da CCSBT, já que existem capturas de atum azul do Sul registradas quando as embarcações atuneiras brasileiras atuam em maiores latitudes na região sul do país. Existem hoje mais de 50 chamadas OROPs, que é a sigla de Organizações Regionais de Ordenamento Pesqueiro, cobrindo praticamente todas as regiões do mundo, com algumas lacunas, porém, importantes e graves. Uma dessas lacunas particularmente graves para o contexto
nacional é esse vazio que existe no Atlântico Sudoeste. Vejam que nós não temos, o que está em azul mostra áreas onde não existem ainda organizações regionais de ordenamento pesqueiro. Não existe no Atlântico Sudoeste nenhuma organização responsável pela gestão da pesca nessa região. Obviamente, o Brasil, o Uruguai e a Argentina tinham uma obrigação, não apenas moral e técnica, mas inclusive legal, de criar uma organização para que, através dela, pudessem coordenar os esforços de gestão no Atlântico Sudoeste. Infelizmente, até o momento, isso não foi ainda possível, principalmente em razão de uma forte resistência da Argentina relacionada às questões de soberania no arquipélago das Malvinas. Então, nós temos a CIAFO, que é a Southeast Atlantic Fisheries Organization, portanto, a organização de pesca do Atlântico Sudeste, mas não temos a SUAFO, a Southwest Atlantic Fisheries Organization, ainda que o governo brasileiro tenha se empenhado em diferentes momentos e com diferentes intensidades para a sua criação. Como eu disse, 5 dessas organizações são dedicadas exclusivamente à pesca de atum, e a que nos interessa de maneira mais próxima, claro, é a Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico, que cuida de toda a pesca no Oceano Atlântico e Mar Mediterrâneo. Bom, como é que estão os estoques ordenados por essas organizações? Relembrem que o título da palestra era a gestão pesqueira, a condição atual e perspectivas da gestão pesqueira no Brasil e no mundo. Estamos, obviamente, começando pelo mundo para depois podermos dar um zoom no Brasil. E, claro, como nós compreendemos a dinâmica do enquadramento jurídico internacional e da governança internacional, na qual as organizações regionais de ordenamento pesqueiro exercem um papel fundamental, cabe a pergunta de como essas organizações estão ordenando essa pesca. Esse gráfico mostra, no caso das organizações regionais de ordenamento da pesca de atum, de 2010 a 2019, na última década, basicamente. A gente vê aqui no primeiro gráfico, em termos da biomassa dos estoques, em vermelho, são as biomassas de estoques de atuns que estão sobrepescadas, e a gente percebe que elas saíram aí de 40% para, hoje, cerca de 20% apenas da biomassa de atum, ou seja, de todo o atum produzido no mundo, provém de biomassas que estão sobreexplotadas. Se nós formos considerar a mortalidade por pesca, que é ainda mais importante, porque a mortalidade por pesca nos sinaliza qual será o futuro desses estoques, nós vemos que nós tínhamos, em 2012, quase 60% dos estoques pesqueiros em posição intermediária ou necessitando melhoramento. Na verdade, nós tínhamos aí alguma coisa em torno de 40%, portanto, em que o estoque não estava sofrendo sobrepesca. Hoje, nós já temos 80% dos estoques que não estão sofrendo sobrepesca. Então, se nós considerarmos esses dois gráficos, nós vemos que, considerando todas as 5 organizações de ordenamento da pesca de atum no mundo, 80% dos estoques pesqueiros não estão sobrepescados e 80% dos estoques não estão sofrendo sobrepesca. Eu acho que esses gráficos, novamente, as imagens falam por si só, e eles claramente nos mostram que há um melhoramento considerável do processo de gestão desenvolvido por essas organizações, a despeito de muitas informações contraditórias. Eu me refiro novamente aqui ao pseudodocumentário Seaspiracy, que diz, por exemplo, que o estoque do atum azul do Pacífico está reduzido a 3%, quando, na verdade, a biomassa desse estoque está acima de 20%, tendo dobrado nos últimos 10 anos. Então, é uma situação completamente diferente da que se colocou. De fato, é um estoque que está sobrepescado, mas que não está mais sofrendo sobrepesca e que se encontra submetido, nesse momento, a um rigoroso sistema de gestão que está permitindo a sua recuperação, da mesma maneira, por exemplo, que o estoque de atum azul do Atlântico Sul, da mesma forma que se recuperou plenamente o estoque de atum azul do Oceano Atlântico e do Mar Mediterrâneo.
Bom, como é que essas organizações funcionam? Vamos ver o exemplo da ICCAT. Foi fundada no Rio de Janeiro, curiosamente, com 17 países em 1966. Completa esse ano de 2021 55 anos e contemos. Como é que a gente sabe a condição desses estoques? Bom, o que essas comissões fazem? Elas normalmente têm o que a gente chama de Comitê Permanente de Pesquisa e Estatística. Essa tabela mostra avaliações desse comitê. Esses comitês se reúnem anualmente, compilam dados de todos os países que participam da pesca, avaliam esses dados, rodam modelos matemáticos e, a partir daí, calculam CMP, que no gráfico significa captura máxima permitida, a captura atual, o rendimento máximo sustentável, que é onde a captura pode ser mantida indefinidamente no tempo, a biomassa atual em relação à biomassa necessária para termos o rendimento máximo sustentável e a mortalidade por pesca atual em relação à mortalidade por pesca necessária para assegurar o rendimento máximo sustentável. Então, a gente percebe que desses 12 estoques principais ordenados pela ICCAT, nós temos problema em 4 deles, sendo que no caso do agulhão branco e no caso do espadarte, a mortalidade por pesca está abaixo de 1, por isso aparece aí em verde, ou seja, o F sobre o FRMS significa que, embora esse estoque esteja sobrepescado, ele não está mais sofrendo sobrepesca. Então, a tendência desse estoque é se recuperar no tempo. Nós, de fato, temos um problema no agulhão negro, mas cujas capturas são muito reduzidas, e esse, sim, o principal problema da ICCAT hoje, que é a albacora bandolim, que que está e continua sendo sobrepescada, tendo demandado medidas severas de gestão que foram adotadas na última reunião. Bom, usando, portanto, o exemplo da albacora bandolim, como é que acontece esse processo de gestão? Os vários países se reúnem, compilam dados de captura por unidade de esforço, como a gente pode ver aqui, séries do Japão, de Taiwan, do Brasil, dos Estados Unidos, aplicam modelos matemáticos variados, como era na época de 2010 o ASP, o BSPM, o VPA, Multifan-CL, hoje novos modelos, e todos os anos surgem novos modelos que vêm sendo utilizados. E em 2010, quando foram rodados esses modelos, isso é importante a gente entender, se concluiu que o rendimento máximo sustentável era 92 mil toneladas, as capturas estavam em 76 mil toneladas, portanto, estavam abaixo do nível compatível com o rendimento máximo sustentável, que obviamente era uma coisa positiva. A biomassa do estoque estava 1% acima do que ela deveria estar, de onde ela deveria estar para assegurar o rendimento máximo sustentável, mas a mortalidade por pesca estava abaixo desse nível. Portanto, embora o estoque estivesse ali no limite, como a mortalidade por pesca estava abaixo, a tendência seria esse estoque se recuperar no tempo. Não foi isso que... Bom, antes de entrar no detalhamento de como isso se processou no futuro, para a gente entender essa dinâmica, essa história, basicamente, vocês têm aí a história da explotação da albacora bandolim no Oceano Atlântico, desde 1960, e a gente vê em vermelho a biomassa, e a gente vê em azul a mortalidade por pesca, que é biomassa em relação à biomassa para o rendimento máximo sustentável, e a mortalidade por pesca em relação à mortalidade por pesca em relação ao rendimento, à mortalidade por pesca no rendimento máximo sustentável. Então, a gente percebe claramente que entre 1960 até aí, o início da década de 90, a biomassa estava bastante elevada, porque praticamente não havia pesca do albacora bandolim. Tivemos um aumento gradual até aí a meados dos anos 80, a partir de 87 nós temos um crescimento acentuado, principalmente em razão da introdução de barcos supercongeladores que permitiram a captura dessa albacora bandolim, congelando a menos 50, menos 60 graus, permitindo que ela fosse comercializada no mercado de sashimi. Então, houve, a partir daí, um aumento abrupto dessa mortalidade por pesca e, claro, uma queda, obviamente, na biomassa. Tá? Vejam que você tem aqui, você tem aqui 3 fases. Quando a biomassa começa a cair,
logo em 1999, são adotadas as primeiras medidas de ordenamento que promovem uma redução da mortalidade por pesca. Então, normalmente, essa é a dinâmica das pescarias. Você tem uma pescaria que é pouco explorada, por alguma razão essa exploração aumenta, então a mortalidade por pesca aumenta, a biomassa cai, medidas de ordenamento são introduzidas para reequilibrar essa biomassa, trazendo a mortalidade por pesca para baixo e recuperando a biomassa. Essa é a dinâmica normal de toda atividade pesqueira. É importante a gente lembrar, e isso também, por incrível que pareça, pouca gente compreende, o rendimento máximo sustentável da grande maioria dos estoques pesqueiros, esse rendimento máximo sustentável ele é alcançado quando a biomassa do estoque se encontra em torno de 50% da biomassa virgem. Tá? E aí muita gente diz, por exemplo, se amanhã aparecer a notícia de, olha, os estoques pesqueiros mundiais estão reduzidos a 50% do que eles eram antes de ser pescados. Muita gente vai dizer, e muita gente diz e usa essa informação no sentido de manipular a verdade para dizer, olha, vejam, o peixe no mundo está se acabando, os estoques hoje estão reduzidos à metade, o que não é absolutamente verdadeiro. Se eles estão no nível aproximadamente em metade da biomassa virgem, significa que a grande maioria deles está exatamente onde deveria estar do ponto de vista da gestão pesqueira, ou seja, estão sendo ordenados de forma sustentável. É claro que se o estoque for de uma espécie estrategista, como a gente diz, com ciclo de vida longa, maturação sexual tardia, a produtividade desse estoque vai ser muito menor e, consequentemente, esse rendimento máximo sustentável vai ser alcançado num nível muito mais elevado de biomassa, como 80% ou mesmo 90% da biomassa. Já outras espécies, como a sardinha, o anchoíta, espécies de ciclo de vida muito curto, chamadas de R estrategistas, com um ciclo de vida muito curto, elas muitas vezes têm um rendimento máximo sustentável em 30% da biomassa virgem. Percebe? Então, obviamente, isso é variável, mas, grosso modo, nós teríamos aí em torno de 50%. Claro que se eu pegar esse gráfico e extrapolar no tempo, eu vou concluir equivocadamente, e foi isso que o trabalho do Worms fez, de que em 2040 vai acabar o bacora bandolim no Oceano Atlântico, que não é absolutamente verdadeiro. O que aconteceu foi um período de estabilidade em que a pesca não incidia sobre a espécie, a pesca cresceu acentuadamente e a biomassa caiu, foram adotadas medidas de ordenamento que levou a biomassa a se estabilizar. E a tendência a partir de então é que a biomassa passe a oscilar em torno do rendimento máximo sustentável. Porque, tradicionalmente, esse era o objetivo da gestão. Se você ver, por exemplo, se você for consultar a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, está lá estabelecido que o objetivo da gestão é assegurar o rendimento máximo sustentável dos estoques pesqueiros. Isso também mudou no tempo. E hoje há uma percepção muito clara que o rendimento máximo sustentável não deve ser o objetivo da gestão. Na verdade, o rendimento máximo sustentável deve ser o teto ou piso, se você se refere à biomassa, a não ser alcançado. Então, o ideal é que o estoque oscile, mas sempre acima do rendimento máximo sustentável. Por que razão? Há várias razões para isso. Primeiro, em razão das incertezas. A avaliação de estoque, dinâmica de populações, não é uma ciência perfeita. Então, nós temos sempre um grau elevado de incertezas. Em segundo lugar, quando nós avaliamos, por exemplo, o estoque da albacora bandolim, esse ano vamos fazer uma nova avaliação desse estoque, nós vamos usar dados provavelmente até 2019, porque os dados de 2020 não estão ainda disponíveis. Então, veja que nós vamos concluir hoje, em 2021, como o estoque estava em 2019. E as medidas de ordenamento que serão adotadas esse ano valerão a partir de 2022. Então, veja que há uma decalagem aí, há um lag de 3 anos em que você conclui, quando você conclui que o estoque está sobrepescado, ele já vinha sendo sobrepescado provavelmente há 2, 3 ou mais anos, dependendo da última circunstância que o estoque e que a avaliação foi realizada. Então, por essa razão, não é cabível, não é prudente se utilizar o rendimento máximo sustentável como objetivo da gestão. Isso a gente viu acontecer exatamente na albacora bandolim. Como vocês viram em 2010, o estoque estava em boas condições. Mas numa segunda avaliação realizada em 2015, a biomassa já havia caído aí para 67% da biomassa necessária para o rendimento máximo sustentável e
ou seja, o estoque estava sobrepescado e a mortalidade por pesca estava quase 30% acima da mortalidade por pesca compatível com o rendimento máximo sustentável. Isso em 2015. Em 2017 foi realizada uma nova avaliação em que a situação do estoque havia se agravado ainda mais, né? A biomassa havia caído aí para 0,59%, portanto 41% abaixo do ideal, e a mortalidade por pesca estava 63% acima do ideal. Tá? Nesse momento, foram adotadas, vejam que as capturas estavam em torno de 80 mil toneladas, porque, naquela altura, o rendimento máximo sustentável e a capacidade máxima permitida, que havia sido acordada como medida de gestão entre todas as partes contratantes da ICAT, era 80 mil toneladas, porque se baseava na avaliação de estoque realizada em 2010. A partir daí, várias novas medidas passaram a ser adotadas. Importante ressaltar que a albacora bandolim é um estoque que se encontra submetido a cotas de captura e, como eu disse, a captura máxima permitida, portanto, foi reduzida de 80 mil para 65 mil toneladas, exatamente para assegurar que o estoque não mais esteja sofrendo sobrepesca, para que ele possa, assim, se recuperar. Como eu disse, essa oscilação é natural, mas não é ideal. Mais uma vez, o ideal é que o estoque seja manejado, administrado de forma a não atingir ou não cair abaixo dos níveis compatíveis com o rendimento máximo sustentável. Para isso, nós temos hoje, na gestão pesqueira mais moderna, o que a gente chama de regras de controle de captura, né, e Management Strategy Evaluation, sistemas de avaliação de estratégias de gestão que pré-estabelecem os níveis de captura máxima permitida com base em modelos pré-definidos, de forma que o estoque não corra o risco de incorrer em sobrepesca. Mas nós vemos que a distribuição dessas cotas de captura, isso porque historicamente os países que sempre pescaram foram esses que aparecem aí na tabela, nós tínhamos, reparem, 63% das cotas pertencendo a países de água distantes, e aqui são China, Japão, Filipinas, Coreia e China Taipei, que é Taiwan. 82% dessas cotas estavam na mão dos países desenvolvidos, e a gente só tem Gana aqui como um país em desenvolvimento. 93%, portanto, das cotas estavam nas mãos de países desenvolvidos e de água distantes, e 100% na mão da pesca industrial. Então, obviamente, uma situação de distribuição de cotas de captura absolutamente incompatível com o direito dos países em desenvolvimento, como o Brasil, de desenvolverem a sua pesca oceânica. O Brasil estava, até 2017, submetido a um gatilho de 3.500 toneladas, que não era uma cota. O que é que isso significa? Significa que no momento em que o país alcançasse esse montante de captura, teria que se fazer um novo processo de negociação para que a sua cota de captura pudesse ser revisada, e isso aconteceu não da forma ideal. O mesmo se passou anteriormente com o espadarte, por exemplo. Até 1998, a distribuição de cotas de captura se fundamentava exclusivamente no critério de capturas históricas, ou seja, calculava-se quanto cada país tinha capturado nos últimos 10, 20 anos e se distribuía as cotas de captura na proporção dessas capturas históricas, o que, obviamente, claro, favorecia a hegemonia dos países pesqueiros tradicionais, impedindo os países em desenvolvimento com pescarias emergentes de iniciar o desenvolvimento da sua pesca. Nesse sentido, o Brasil se insurgiu contra essa situação com base no direito internacional, se valendo para isso fundamentalmente do Acordo de Nova York, lembram? Porque além dele haver introduzido um enfoque precautório e um enfoque ecossistêmico, o Acordo de Nova York também trouxe na sua parte 7 todo um conjunto de normas e medidas no sentido de assegurar o direito dos países em desenvolvimento de também participarem da pesca oceânica. Em razão disso, nós conseguimos substituir, o Brasil liderou um processo na ICAT que resultou na substituição do uso, da utilização quase que exclusiva do critério de capturas históricas
para mais de 20 critérios, e o resultado disso é que esses 27 novos critérios passaram a vigorar a partir de 2002, e o Brasil conseguiu, no processo, aumentar a sua cota de captura de 2.340 toneladas para 4.720 toneladas. Portanto, nós mais do que dobramos a nossa cota de captura. Subsequentemente, tivemos que reduzir a cota atual, está aí em torno de 3.940, praticamente 4.000 toneladas, porque todos os países tiveram que reduzir conjuntamente. Tá? Mas, isso é importante destacar, o crescimento das cotas brasileiras só foi possível a partir da redução nas cotas do Japão e da Comunidade Europeia, e, obviamente, essa conquista não se deu de forma nem fácil, nem gratuita, demandou um imenso esforço de articulação e de negociação diplomática, e o resultado disso foi a retaliação direta da Espanha. Na época, o Brasil tinha embarcações de pesca de espadarte arrendados à Espanha, e imediatamente após a entrada em vigor das novas cotas de captura, a Espanha suspendeu esses arrendamentos. Eu faço questão de trazer aqui um trecho da decisão do então ministro de Pesca espanhol, em que ele afirma: as razões para impedir o arrendamento das embarcações ao Brasil são sólidas e se fundamentam na melhor defesa do patrimônio espanhol, gerado pelos direitos históricos na pesca do espadarte e outras espécies reguladas pela ICCAT. Subsequentemente, em 2006, a União Europeia impôs uma série de barreiras sanitárias, exigindo somente para o Brasil, por exemplo, que todos os lotes de espadarte fossem examinados com teste de histamina por cromatografia líquida de alta performance. Na época, apenas um laboratório fazia isso, o que, obviamente, impediu em grande medida, ou obstou em grande medida, a exportação de espadarte brasileiro para a União Europeia. Mas, recentemente, em 2008, adotou o regulamento de Opa, travou um pouquinho aqui a apresentação do professor Fábio. Voltou, professor, voltou. Ok. Bom, eu falava dos regulamentos 1005 e 1010, voltou aí? Voltou sim. Da União Europeia, está ouvindo bem? Estamos. Ok. Do regulamento 1005 e 1010, ok. Que dá, inclusive, o direito à União Europeia de confiscar, por exemplo, um container com pescado brasileiro, se a União Europeia acreditar que tem dados ou informações que indiquem que essa pesca foi praticada de forma ilegal. Obviamente, é uma medida completamente unilateral e arbitrária, que se soma também a uma pressão histórica para a construção de um terminal pesqueiro, obviamente, porque a única vantagem comparativa que nós temos em relação a essa frota internacional é a nossa proximidade dos estoques. E, por isso, o Japão, Espanha, particularmente, tem sempre insistido, agora, mais recentemente, a China, na construção de um terminal pesqueiro no Brasil, que sempre se conseguiu, pelo menos até o momento, ser refutado. Infelizmente, a gente tem notícias de que, possivelmente, a China estará construindo um mega terminal pesqueiro no Uruguai, o que, obviamente, é extremamente prejudicial aos interesses dos países sul-americanos no desenvolvimento da sua pesca oceânica, particularmente considerando, como mostrado lá atrás, que nós não dispomos, por existência da Argentina, de uma organização de ordenamento pesqueiro para o Atlântico Sudoeste. A partir de 2018, nós entramos numa nova crise. A crise do espadarte foi a primeira crise que vivenciamos. A segunda crise foi a crise da albacora bandolim e da albacora laje, que começa lá em 2015, em razão da extinção do Ministério da Pesca e de uma série de problemas de gestão que se somaram à já extremamente deficiente estatística pesqueira nacional. Em junho de 2017, por conta da ausência de acompanhamento dos dados de pesca de atuns, o subcomitê científico do Comitê Permanente de Gestão de Atuns e Afins apresentou sua renúncia coletiva, e o Brasil efetivamente chegou na reunião da ICCAT de novembro de 2017 na iminência de ser proibido de pescar qualquer espécie ordenada pela ICCAT a partir de 1 de janeiro de 2018, com base na recomendação da ICCAT 1115. Diante dessa iminente situação extremamente grave, a então CEAP se comprometeu a alocar os recursos necessários para retomar o processo de reconstrução da estatística pesqueira nacional, pelo menos em relação à pesca de atuns. Isso foi feito com sucesso,
E em 31 de março de 2018, o Brasil enviou uma revisão histórica dos 5 anos dos seus dados à ICAT. Ocorre que, quando isso aconteceu, já em 2018, constatou-se, a partir dessa revisão, que a produção nacional de albacora bandolim tinha saído de 1.170 toneladas para 7.258 toneladas. Vejam que, quando nós ultrapassássemos 3.500 toneladas, teria que ter havido um processo de negociação que não houve. Da mesma forma, nossa produção de albacora laje saiu de 3.600 toneladas para 18.300 toneladas. Esse crescimento acentuado da produção de albacora bandolim laje se deveu principalmente ao desenvolvimento de uma nova arte de pesca, a partir de 2010, 2012 principalmente, chamada pesca de atum em cardume associado, que começou capturando atum com linha de mão na proximidade das boias oceanográficas, principalmente das boias do Projeto Pirata, e que depois se expandiu com os pescadores utilizando as próprias embarcações como mecanismo para atrair os cardumes. Não surpreendentemente, novamente, veja que isso ocorreu em março de 2018, curiosamente, a União Europeia suspendeu em maio do mesmo ano, 2 meses depois, toda a importação de pescado oriunda do Brasil, mais uma vez, com a argumentabilidade do pescado. Em 2019, a partir do novo processo de negociação, o país saiu, portanto, de uma situação em que a sua produção de albacora bandolim laje era literalmente uma produção de pesca ilegal, em 2017, a partir de um processo, mais uma vez, extremamente complexo e difícil de negociação, nós conseguimos alcançar uma cota de 6.040 toneladas, perto de 6.050 toneladas em 2020, que é a cota que temos atualmente. Essa cota deveria ter sido renegociada esse ano, não foi, obviamente, por conta da Covid, quer dizer, no ano passado, e não será, certamente, esse ano novamente também por conta da Covid. Mas, de qualquer forma, nos dá a condição de realizar essa captura de forma legal. Mais recentemente, a ICAT adotou uma série de medidas de conservação para o albacora bandolim que se somaram à redução da captura máxima permitida, incluindo uma nova redução dessa captura de 65 mil toneladas para 61.500 toneladas, redução no número de atratores utilizados na pesca de 500 para 300, ampliação da área do período de defeso e, claro, a renegociação das cotas, como eu disse, que deveria ter ocorrido em 2020 e que não vai ocorrer também em 2021, que ficou para 2022. Esse ano, como eu disse, nós teremos uma avaliação de estoque da albacora bandolim, aqui nós temos uma CPUE padronizada e nós vemos aí que de 2015 em diante, nós, ao que tudo indica, parece termos aí uma discreta melhoria na abundância relativa desse estoque, particularmente entre 2019 e 2020. Não sabemos ainda o resultado da tendência de CPUE das outras frotas, mas, quem sabe, não tenhamos aí já algum indicativo de melhoria na condição desse estoque em razão das medidas de ordenamento adotadas. Resumindo, portanto, o que a gente percebe de uma forma geral é que, com algumas exceções motivadas pelas disputas entre os países membros por cotas de captura, como é o caso da albacora bandolim, essas organizações regionais de ordenamento pesqueiro estão fazendo um bom trabalho em relação à conservação dos estoques pesqueiros que ordenam. Isso inclui não apenas os atuns, mas também a fauna acompanhante. É importante destacar que o Brasil teve um forte protagonismo nesse processo. Entre 2007 e 2011, no período em que o Brasil presidiu a ICAT, foram aprovadas praticamente todas as medidas de ordenamento que hoje existem, proibindo praticamente a captura de todas as espécies de tubarões na ICAT, exceto aquelas espécies cujas capturas são bem acompanhadas, que é o caso do tubarão azul e do tubarão maco, além de uma série de medidas para mitigar as capturas de tartarugas e aves marinhas. E o Brasil pode, sim, se orgulhar de ter sido um dos principais vetores para a adoção dessas medidas de ordenamento. Se, por outro lado, nós examinamos como têm evoluído os estoques pesqueiros nos países desenvolvidos, nós temos aqui um índice que expressa a saúde dos estoques nos Estados Unidos. A gente vê
como essa condição dos estoques evoluiu de 2000 a 2017, o que vocês percebem aí não é, obviamente, uma tendência ao colapso, ao contrário, é uma tendência de estoques cada vez mais sustentáveis, cada vez melhor geridos. Hoje, no ano passado, os Estados Unidos bateu um recorde de percentual de estoques sendo capturados em níveis compatíveis com o rendimento máximo sustentável, com uma parcela já bastante reduzida de estoques sobrepescados por problemas pontuais. Então, os Estados Unidos hoje é um exemplo de como a gestão pesqueira pode funcionar e funciona, desde que se dispõe de instrumentos adequados. No caso da Austrália, a gente vê aí, por exemplo, a situação dos estoques que não estavam sobrepescados, evoluindo de 2005 a 2015, nesses 10 anos, o que a gente percebe claramente não é uma situação de agravamento, mas, ao contrário, uma situação também de melhora considerável. Se nós examinarmos o estoque de bacalhau da Noruega, desculpe, não é nem estoque de bacalhau, os estoques de peixes pelágicos na linha contínua e o estoque de peixes demersais na linha pontilhada, a gente vê que esses estoques de 85 a 2010 também só melhoraram. Ou seja, se você observar, por exemplo, o estoque de bacalhau no Mar de Barents, ele alcançou, em 2012, o maior nível histórico jamais registrado, perto de 2 milhões de toneladas, quando o máximo anterior, em 1940, tinha sido de 1 milhão de toneladas. Ou seja, qual é a conclusão que se pode tirar? Não só as organizações regionais de ordenamento pesqueiro estão sendo competentes na gestão dos estoques, em grande medida, claro que tem desafios, claro que tem importantes avanços a serem alcançados, mas também os países desenvolvidos, de uma maneira geral, estão fazendo um bom trabalho na gestão dos seus estoques, tá? Com algumas exceções, como ocorreu no caso do bacalhau canadense. Então, se a gente volta para esse gráfico e a gente percebe que o percentual de estoque sobreexplotado tem se situado aí nos últimos 20 anos em torno de 35%, por que esse gráfico não melhorou? A resposta é simples. Porque o problema da gestão pesqueira no mundo hoje está principalmente nos países em desenvolvimento. Esse é onde reside o principal problema da gestão pesqueira internacional. Tá? Se a gente examinar, por exemplo, a situação dos estoques pesqueiros no Brasil, como é que estão os nossos estoques? Deus sabe, Nossa Senhora desconfia, como costuma dizer. Nós não temos a menor ideia, porque são pouquíssimos os estoques no Brasil, a tainha e talvez os 2 ou 3 mais estoques que têm a sua condição avaliada. Então, a conclusão inescapável é que a crise de gestão dos recursos pesqueiros mundiais é cada vez mais um problema confinado aos países em desenvolvimento. O que caracteriza um país subdesenvolvido não é o seu PIB, nem o seu IDH, mas a fragilidade de suas instituições, como nós vamos ver. O segredo para uma gestão pesqueira eficiente é o monitoramento das capturas do esforço de pesca através de uma estatística pesqueira adequada, um monitoramento com avaliações contínuas da condição do estoque para que esse esforço de pesca possa ser periodicamente ajustado e, sobretudo, uma gestão participativa com o envolvimento de todos os atores engajados ou participantes da atividade pesqueira, incluindo governo, academia e setor produtivo. Bom, isso posto, qual a situação atual da gestão pesqueira nacional? Bom, primeiro, onde é que nós estamos hoje, né? Para a gente entender onde nós estamos, nós temos que entender a via crucis da gestão pesqueira nos últimos 30 anos, e a gente retorna no tempo aí a 1989, quando a gestão pesqueira pertencia a uma única instituição, que era a SUDEP, que foi extinta naquele ano, passando a gestão para um órgão ambiental, que foi o IBAMA, que foi o único órgão responsável pela gestão até 1998, quando se criou o Departamento de Pesca e Agricultura do MAPA, e a partir daí, em 1998, nós inauguramos o que eu chamo de modelo esquizofrênico de gestão pesqueira com dupla personalidade, literalmente dupla personalidade jurídica, porque nós tínhamos 2 instituições igualmente responsáveis pela gestão pesqueira do país, e é óbvio que isso não tem como funcionar. Vocês conhecem o ditado que cachorro que tem 2 donos morre de fome, e foi isso que aconteceu com o setor pesqueiro. Depois, essa responsabilidade que era do DPA passou para a SEAP, que se transformou no Ministério da Pesca, que foi extinto, voltando para o MAPA, depois foi enviado
para o Ministério do Desenvolvimento e dos Comércios pela primeira vez, retornou para a SEAP na presidência da República, voltando mais uma vez para o mapa. Nos últimos 6 anos, nós tivemos 5 instituições responsáveis pela gestão pesqueira no país. A partir de 2019, entretanto, é importantíssimo a gente destacar um imenso avanço do ponto de vista institucional, que foi o fim dessa esquizofrenia. A partir de 2019, nós passamos a ter uma única instituição responsável pela gestão pesqueira no país, que é hoje a Secretaria de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura. Quais foram as consequências? Que é exatamente onde nós estamos hoje, um setor pesqueiro à deriva, sem estatística pesqueira já há mais de 10 anos e, portanto, incapaz praticamente de qualquer planejamento. A pesquisa e a ciência pesqueira em crise. O programa Revisé foi o último grande programa de ciências do mar. Nós tivemos aí o edital do CNPq mais recente, que deu um pequeno fôlego e que foi resultante de uma iniciativa do Ministério da Pesca lá atrás, em 2015, um possível renascimento, né, dos comitês de gestão, que nós ainda estamos aguardando, porque eles foram dissolvidos em 2019. Há sempre a notícia de que eles estão em vias de serem recriados, mas até o momento essa recriação não se concretizou. Não conhecemos a condição de explotação da maioria dos estoques, então o que nós temos é o que a gente costuma chamar de laissez-faire, ou seja, cada um pesca como quer e sem fiscalização e sem nenhuma ideia, e o estoque se autorregula, obviamente, em condição de grave sobrepesca e sempre com um risco de colapso iminente das pescarias, levando, consequentemente, como nós vimos também, a uma imensa dificuldade de se cumprir com as obrigações internacionais perante os órgãos responsáveis pela gestão pesqueira no mundo, como é o caso da ONU, da FAO e da ICCAT, no caso do Brasil, gerando imensas dificuldades nos processos de negociação. Qual a situação da SAP? A primeira coisa que tem que se reconhecer, e eu sempre faço questão de fazer isso publicamente, é um esforço imenso da SAP no sentido de recuperar o tempo perdido. Acho que a SAP está com as estratégias e prioridades corretas e também tem se empenhado de forma sincera e efetiva para reverter esse imenso passivo. Infelizmente, o passivo é gigantesco. Para vocês terem uma ideia, no início da SAP havia mais de 300 convênios que não tinham prestação de conta, 30 mil judicializações, 200 processos administrativos, inúmeras ações judiciais com demandas praticamente diárias do Ministério Público, além de um orçamento, corpo técnico e infraestrutura reduzidos a 10% do que tinham sido, por exemplo, na época do Ministério da Pesca. Obviamente, a consequência disso é, juntamente com uma memória institucional e documental comprometida, uma dificuldade imensa para se fazer um mínimo de qualquer gestão eficiente. Para vocês terem uma ideia, isso tudo é mapa de bordo empilhado, né? Ou seja, nos porões lá do Ministério da Agricultura, para vocês terem uma ideia da situação. Como eu disse, as prioridades da Secretaria de Pesca têm sido corretas, isso aqui a partir da própria SAP, destacando de maneira específica a reestruturação do sistema CIS-RGP, que já está bastante avançado, a iniciativa para a reconstrução da estatística pesqueira nacional, há várias iniciativas nesse sentido, incluindo a criação dos mapas de bordo digitais, e, como eu já mencionei, a recriação, né, e, portanto, implementação e continuação dos comitês permanentes de gestão. Infelizmente, o passivo é enorme e os avanços nessas áreas ainda têm sido tímidos. Por exemplo, ainda não temos uma estatística pesqueira nacional, ainda não temos os CPGs instituídos e ainda não temos um novo sistema RGP. Portanto, há esperança, mas o tempo está passando rápido, sendo cada vez mais urgente que a SAP mostre respostas em termos de avanços concretos nessas áreas. E era isso que eu tinha para apresentar, Bianca. Peço perdão se me alonguei um pouco no tempo. Não,
mas Foi pelo menos perfeito. em parte a responsabilidade foi da internet. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Fábio, como sempre, nos presenteando com seu conhecimento aí, né? Para a gente foi realmente uma história, né? Para a gente escutar todo esse processo aí que o senhor contou muito lindamente até para a gente, muitas coisas a gente até desconhece, né? E tendo alguém como o senhor que esteve lá dentro, que está lá dentro acompanhando esse processo, contar isso para a gente, né? A gente ouve com outros ouvidos, né? Mas eu adorei a ideia do modelo esquizofrênico de dupla personalidade. Vou até colocar nas minhas aulas isso, porque foi realmente o que aconteceu, né? Exatamente. A SAP está com uma vertente agora muito, digamos assim, muito perspicaz até, né? De tentar remodelar tudo isso, mas realmente esse problema é crônico, né, professor? Então, até Exatamente. conseguir reverter isso tudo vai levar um tempo, mas eu acho que está todo mundo direcionado certinho para isso, né? Bom, gente, a gente vai pedir mais alguns minutinhos para o professor Fábio, a gente tem algumas perguntas que apareceram aqui, tá? Todo mundo está agradecendo já pela sua excelente palestra, como sempre, né? E eu vou chamar agora, assim, nós temos várias perguntas e às vezes uma mesma pessoa faz várias perguntas, né? A gente vai tentar dar oportunidade para outras pessoas também, então 1 ou 2 perguntas no máximo por pessoa. As perguntas já foram tabuladas pela equipe aqui. Eu vou chamar a Viviane para fazer a primeira pergunta, professor, tá? E o senhor fique à vontade para responder. Viviane, Certamente. Oi, professor, Bianca, boa eu só noite. tenho... Desculpa, Viviane, só para alertar, diga, Pode professor. falar, infelizmente, eu tenho uma limitação no tempo às 19h30. Tudo bem, 10 minutos no máximo. Tá? Então, acho que daria aí para umas 3 ou 4, 15 minutos. Temos Tudo 15 bem. minutos aí para pergunta. Então, Vamos lá, Viviane. 10 Perfeito. perguntinhas, tá bom? Por gentileza, vamos lá. Professor, temos uma pergunta da Viviane Roldan, ela é de Fortaleza, Ceará, e ela faz a seguinte pergunta: que incentivos podem ser utilizados junto aos atores que empreendem a pesca no mar para que se comprometam a capturar a quantidade adequada de peixe, que respeite os limites de estoque de espécies capturadas? Participação no processo de gestão. Essa é a palavra-chave. Não existe gestão pesqueira sem um engajamento efetivo e direto de todos os atores. A gestão pesqueira brasileira fracassou fragorosamente, historicamente, por conta de um entendimento equivocado de que 2, 3 técnicos fechados no escritório em Brasília poderiam decidir os destinos do setor pesqueiro nacional. Não há como a gestão pesqueira centralizada, de cima para baixo, funcionar. Não tem como. Particularmente num país em que se carece imensamente de meios de fiscalização e que tem uma extensão costeira como o nosso. Ou seja, ou nós engajamos os atores, os pescadores, o próprio setor pesqueiro, responsabilizando o próprio setor pelas decisões a serem tomadas através de um processo transparente e participativo de gestão, ou não há a menor esperança para que a gestão pesqueira seja minimamente eficiente. Então, a chave é essa, é o envolvimento direto, efetivo, amplo, aberto e transparente de todos os atores no processo decisório. Não há outra forma de se fazer gestão pesqueira. Perfeito, professor. Próxima Certo, pergunta. professor. A Jaciara Moraes, ela perguntou: qual a eficiência dos atratores e quais as burocracias para sua implantação? Olha, os atratores, eles são extremamente eficientes na pesca de atum. Existem vários tipos de atratores. A pesca de atum, hoje, a grande maioria, mais da metade, bem mais da metade da pesca de atum é realizada com redes de cerco. Essas redes de cerco dependem hoje, em sua grande maioria, também do uso desses atratores. São estruturas lançadas no mar e os atuns costumam agregar em torno dessa estrutura. O Brasil não usa esses atratores flutuantes. O que nós usamos, na verdade, o que, por um acaso, os pescadores descobriram é que as boias oceanográficas utilizadas, por exemplo, pelo programa Pirata, o Pirata é uma sigla, tá, gente? Não é um programa pirata, não. É Pilot Array of alguma coisa, é uma sigla. O programa Pirata tem essas boias oceanográficas
E os pescadores, algum pescador, passando perto de uma boia dessa, viu uma concentração de atum, começou a pescar com linha de mão e descobriu que ali dava para pescar muito atum. E aí voltou na boia, e voltou, e outros viram que ele estava chegando cheio, e gradativamente os pescadores aprenderam a pescar nas boias. Depois eles aprenderam que se ele começasse a pescar na boia, mas deixasse o barco à deriva, o cardume acompanhava o barco. E aí o que aconteceu? Eles passaram a usar o barco como atratores. Inclusive, quando o barco estava cheio de peixe, o que eles passaram a fazer? Eu estou aqui, eu enchi, eu vou voltar para a terra, estou com um cardume aqui de não sei quantas toneladas. E vendeu o cardume para outras embarcações. Aí um outro barco compra o cardume, vai até ele, encosta do lado, e aí ele sai rapidamente, já cheio, e o outro barco continua pescando, e assim continua. Ou seja, o que a gente chama de pesca em cardume associado. Então, há vários tipos de atratores. No Recife, nós tentamos fazer... nós fizemos um experimento com atratores próximo à quebra da plataforma e não funcionou. Então, é uma informação importante porque nos diz que esses atratores, eles funcionam de maneira mais efetiva nas regiões mais oceânicas, pelo menos para a pesca de atuns. Perfeito. Vamos lá, a próxima, Viviane. Certo, professor. O Eric Patrick, ele perguntou: professor, existe alguma regulamentação jurídica em relação à pesca da pescada amarela para a obtenção da bexiga natatória, que nós chamamos de grude? Eu acho que essa é uma pergunta mais para a Bianca do que para mim. Eu sei que tem, mas eu não sei especificar exatamente qual é o ato normativo, não. Se fosse de camarão, por conta do projeto Rebic, eu até saberia. Sim. Mas no caso da pescada amarela, eu passo a pergunta para a Bianca. Tem não, viu, Patrick? Não tem nenhuma regulamentação para bexiga natatória, tá? Tinha um tempo atrás... Mas nem para a pesca da pescada amarela, Bianca? Não, tem nadinha. Não tem nada. Tem nada. Incrível. O que tinha atrás era para a pesca da gurijuba, né? Seares Parker. Mas eu não sei se ela ainda está em vigor, né? Em 2018 ainda estava, mas eu acredito que não esteja mais, não. Mas realmente falta isso também, né? A gente está com essa lacuna aí bem grande. Vamos lá, uma última pergunta, Vivi? Bom, ainda tem mais uma da Viviane, mas se alguém quiser perguntar, além dela, porque ela fez bastante perguntas, senão a gente faz uma aqui. Nós estamos no tempo do professor Fábio também, né? Vamos fechar com essa pergunta, então. Não, eu ainda tenho 10 minutos, posso responder mais duas, vamos lá. Tá bom. Então eu vou perguntar aqui, vou falar a pergunta dela. Sobre a gestão comunitária de recursos pesqueiros em prol da conservação das espécies nativas, o senhor Fábio poderia nos dar um panorama explicando essa prática, se ela está sendo bem disseminada em nosso país? Veja, ela é uma prática, infelizmente, não utilizada há muito tempo no Brasil. Nós temos os acordos de pesca e a gestão realizada pelas reservas extrativistas que caminham exatamente nessa direção. E a pesca do pirarucu hoje é um excelente exemplo de como essa gestão compartilhada pode funcionar e funciona. E mais recentemente, na pesca marinha, nós temos o exemplo do projeto REBIC, o projeto de redução de fauna acompanhante, que construiu um plano de gestão pela primeira vez no país, é um plano nacional do Oiapoque ao Chuí, através de um processo efetivamente participativo, com a realização de mais de 60 reuniões, envolvendo aí mais de 2.000 participantes. E essa é a forma, como eu disse, de se fazer gestão, ou seja, espero que o REBIC tenha, de fato, inaugurado uma nova era, uma nova etapa no processo de gestão, em que todos os atores, todos os pescadores, todas as comunidades pesqueiras possam efetivamente ter voz, ter a sua opinião escutada e participarem efetivamente das decisões tomadas para que eles possam se responsabilizar por essas decisões. Se der errado, eles também são responsáveis. E essa é a chave para que a gestão pesqueira possa funcionar. Do contrário, não tem absolutamente como funcionar. Só mais uma, Vivi. Vamos lá, professor Fábio. Tá. Deixa eu olhar aqui. Quais são os desafios atuais do licenciamento ambiental dos negócios aquícolas e como devem ser enfrentados? Veja, essa também é uma pergunta que foge da minha área de expertise,
porque eu não transito muito na aquicultura, eu transito na pesca. E aí, realmente, eu não tenho muito como opinar. Eu vou me furtar a responder, eu tenho aqui algumas informações, mas não sou um especialista na área, não vou cometer a temeridade de me atrever a responder sobre uma área que não é minha especialidade. Há muitos especialistas no Brasil que trabalham, que labutam na aquicultura e que têm, portanto, uma condição muito mais apropriada de prover uma resposta adequada a esta pergunta. Perfeito, professor Fábio. Vamos terminar por aqui as perguntas, né? Eu quero de antemão agradecer pela sua presença. Eu imagino o quanto que o senhor deixou de lado as suas coisas para ter essa 1h30 conosco, né? E certamente foi de bastante informações realmente que a gente teve. Eu tenho certeza que a maioria aqui que são alunos do nosso programa, mas também tem outros professores, a professora Tatiane está aqui, outros professores que eu não conheço também, mas eu quero agradecer em nome do NEAP, especificamente, em nome da UFPA, a sua honrosa participação realmente. Saiba que, assim, o senhor vai ser chamado algumas outras vezes também, tá? Porque o nosso ciclo, a tendência é que ele vá de infinito, né? E eu já quero chamar as pessoas para a próxima palestra, que vai acontecer no dia 20 de maio, e a gente vai ter o professor Vandick aqui conosco, tá? E também que vocês se inscrevam no nosso canal, a gente tem um canal no YouTube, todas as palestras que a gente for fazer aqui, elas vão estar lá no nosso canal, tá bom? No nosso canal do NEAP, tá aí a próxima palestra do professor Vandick, tá? Então, agradeço novamente o professor Fabinho, do meu coração. Muito obrigada. Valeu, Bibi. Boa noite, querido. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Bibi, a você pelo convite e a todos aqueles que tiveram a paciência aí. Imagina. De passarem aí mais de 1 hora aí escutando o meu falatório aí. Muito obrigado a vocês pela atenção. Muito obrigado e um abraço. Boa noite. Até a próxima. Boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Tenham essa bye. final de noite. Tchau. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau. Boa noite a todos. A equipe, por favor, permaneça aqui, tá?